a abertura dos olhos de imagens em madeira e pintadas. O Buda possui 32 aspectos, que representam seus atributos físicos. 31 deles, a partir de baixo, as marcas da roda de 1000 raios na planta de cada pé, até o alto, o topo da cabeça não visível. Pertence à categoria dos atributos físicos visíveis e não coextensivos. Assim, esses aspectos podem ser representados em forma concreta, tais como imagens ou estátuas. O 32º aspecto, a voz pura e de longo alcance, pertence à categoria dos atributos físicos invisíveis e coextensivos. Portanto, não pode ser representado em imagens de madeira nem em pinturas. Após a morte do Buda, 2 tipos de imagens, estátuas em madeiras e pintadas, foram utilizadas para representá-lo. Ambas possuem 31 aspectos, mas falta-lhes a voz pura e de longo alcance. Portanto, não se igualam ao Buda. Tampouco possui o aspecto espiritual. O Buda vivo difere de uma imagem em madeira ou pintada, assim como o céu difere da terra ou as nuvens da lama. Por que então o epílogo do Sutra do Mahaparinibbana afirma que tanto o Buda vivo como as imagens em madeiras e pintadas que foram feitas para representá-los após sua morte concedem os mesmos benefícios? Na realidade, o Sutra do Colar Precioso declara que uma imagem em madeira ou pintada é incontestavelmente inferior ao Buda vivo. Quando o Sutra é colocado diante de uma imagem do Buda em madeira ou pintada, essa imagem adquire os 32 aspectos. No entanto, se não possuir aspecto espiritual, essa imagem nunca será igual ao Buda, pois mesmo alguns seres humanos e celestiais possuem os 32 aspectos. Quando o Sutra dos 5 Preceitos é colocado diante de uma imagem em madeira ou pintada, que possui os 31 aspectos, essa imagem torna-se igual a um rei girador da roda. Quando o tratado sobre os 10 bons preceitos é colocado diante dessa imagem, ela se torna igual a chakra. Quando o tratado sobre a libertação do mundo do desejo é colocado diante dessa imagem, ela se torna igual ao rei Brahma. Porém, em nenhum desses casos, essa imagem iguala ao Buda. Quando um dos sutras Agama é colocado diante de uma imagem de madeira ou pintada, essa imagem se torna igual ao ouvinte da voz. Quando um dos ensinamentos comuns sobre a sabedoria, os quais foram pregados nas várias assembleias realizadas durante o período correto e igual e o período sabedoria é colocado diante dessa imagem, ele se torna tal qual aquele que despertou para a causa. Quando um dos ensinamentos específicos ou perfeitos pregados durante o período guirlanda de flores, correto e igual ou sabedoria, é colocado diante de uma imagem em madeira ou pintada, essa imagem se torna igual a um bodhisattva. Ainda assim, em nenhum desses casos, uma imagem em madeira ou pintada iguala-se ao Buda. O mudra de olho do Buda e o mantra da Mahavairashana, descritos no Sutra Mahavairashana, no Sutra da Coroa de Diamantes e no Sutra de Susiddhikara, são inúteis, pois, embora o nome de cada um represente o olho de Buda e o grande Sol, na realidade eles são atribuídos dessas qualidades. Na realidade, eles são destituídos dessas qualidades. Da mesma forma, até o Buda que aparece no Sutra da Guirlanda de Flores não é o Buda do ensinamento perfeito, embora seu nome, Vairochana, sugira que ele o seja. Quando o Sutra do Lótus é colocado diante de uma imagem que possui os 31 aspectos, essa imagem nunca deixa de se tornar o Buda do ensinamento puro e perfeito. É por essa razão que o Sutra Mérito Universal, ao se referir ao Buda do Sutra do Lótus, explica: os 3 tipos de corpo
de um Buda originam-se desse sutra correto e igual. Nesta frase, o sutra correto e igual não se refere a nenhum dos ensinamentos do período correto e igual, mas indica o Sutra do Lótus. O Sutra Mérito Universal também declara: este sutra do grande veículo é o olho dos Budas. É por meio desse sutra que os Budas conseguem adquirir os 5 tipos de visão. As palavras escritas do Sutra do Lótus expressam na forma visível e não coextensiva a voz pura e de longo alcance do Buda, que é visível e coextensiva. Portanto, esse sutra possui os 2 aspectos físicos, cor e forma. A voz pura e de longo alcance dos Budas, que havia desaparecido, ressurge na forma visível das palavras escritas para beneficiar todos os seres vivos. Uma pessoa se expressa em discurso verbal em 2 situações. Numa, para dizer aos outros algo que ela mesma não acredita, com o propósito de enganá-los. Nesse caso, a voz dessa pessoa está de acordo com o pensamento dos demais. Em outra situação, a voz revela o que ela realmente pensa. Nesse caso, a voz expressa sua própria mente. A mente representa o aspecto espiritual. A voz, o aspecto físico. O espírito manifesta-se no aspecto físico. É possível reconhecer a mente de outra pessoa pela voz. Isso porque o aspecto físico revela o aspecto espiritual. Os aspectos físico e espiritual, unos em essência, manifestam de 2 formas distintas. Isso explica porque a mente do Buda encontrou expressão nas palavras escritas do Sutra do Lótus. Essas palavras escritas são a mente do Buda sob uma forma diferente. Portanto, aqueles que leem o Sutra do Lótus não devem vê-lo como simples palavras escritas, pois tais palavras são a própria mente do Buda. Por essa razão, Chintai declara em seu comentário: quando o Buda começar a pregar, depois de repetidas súplicas de seus ouvintes, ele expõe o coração de seu sentimento. O coração do seu ensinamento. Repetindo, por essa razão, Chintai declara em seu comentário: quando o Buda começa a pregar, depois de repetidas súplicas dos seus ouvintes, ele expõe o coração de seu ensinamento. O coração de seu ensinamento é a mente do Buda, e a mente do Buda é a própria sabedoria de Buda. A sabedoria de Buda é extremamente profunda. Por isso, o Buda recusa 3 vezes a prosseguir com a pregação. Então, os ouvintes, pela 4ª vez, pedem que ele continue. A explanação do Sutra do Lótus foi acompanhada de tais dificuldades. Comparado ao Sutra do Lótus, a pregação dos outros sutras foi fácil. Em seu comentário, Chintai utiliza o termo mente do Buda para indicar que o sutra, considerado propriamente a entidade física, incorpora o aspecto espiritual do Buda. Pelo fato de o Sutra do Lótus manifestar o aspecto espiritual do Buda, quando este aspecto é incorporado numa imagem em madeira ou pintada, com os 31 aspectos, a imagem, em sua totalidade, torna-se o Buda vivo. A isso se refere a iluminação das plantas. Nesse sentido, Chintai afirma: todas as coisas que possuem cor ou fragrância são manifestações do caminho do meio. Ao comentar esse parágrafo, Miaoli complementa: entretanto, embora as pessoas admitam que todas as coisas que possuem cor ou fragrância são manifestações do caminho do meio, elas ficam surpresas e abrigam dúvidas quando ouvem pela primeira vez sobre a doutrina de que os seres insensíveis possuem a natureza de Buda. Shenguan, da escola Guirlanda de Flores, roubou a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida de Chintai e usou-a para interpretar o Sutra da Guirlanda de Flores. Ele escreveu: tanto o Sutra do Lótus como o Sutra da Guirlanda de Flores revelam a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida. Porém, o Sutra da Guirlanda de Flores é a doutrina da iluminação para as pessoas do ensinamento imediato, por ter sido
pregado primeiro, ao passo que o Sutra do Lótus é a doutrina da iluminação para as pessoas do ensinamento gradual, por ter sido pregado posteriormente. O Sutra da Guirlanda de Flores é a raiz, pois precede a todos os demais sutras. O Sutra do Lótus não passa de ramos e folhas. Shengan influou-se de orgulho como uma montanha por acreditar que somente ele havia compreendido a fundo o ensinamento verdadeiro. Contudo, na realidade, ele desconhecia o princípio da iluminação das plantas. O coração da doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida, Miao lhe zombou de Sheguan pela ignorância demonstrada nessas declarações. Nossos eruditos contemporâneos da escola Tendai acreditam que apenas eles dominam a doutrina dos 3.000 mundos no único momento da vida. No entanto, eles equiparam o Sutra de Lótus ao Sutra da Guirlanda de Flores ou ao Sutra Mahavairoshana. Os argumentos desses estudiosos não superam nem os de Sheguan, mas permanecem no mesmo nível dos de Shaowen e Bukong. Em última análise, quando a cerimônia de abertura dos olhos para uma nova imagem em madeira ou pintada é conduzida por sacerdotes da escola Palavra Verdadeira, em vez de se tornar um Buda verdadeiro, a imagem se torna um Buda dos ensinamentos provisórios. Na realidade, essa imagem nem chega a se tornar um Buda dos ensinamentos provisórios. Embora lembre um Buda na aparência, a imagem permanece como a mesma planta insensível da qual se originou. Ou melhor, ela nem sequer continua sendo uma palavra insensível, uma planta insensível. A imagem se torna um demônio ou uma função maléfica. A razão disso é que a doutrina errônea dos sacerdotes da palavra verdadeira, expressa nos mudras e mantras, torna-se a vida ou a mente da imagem em madeira ou pintada. Isso se assemelha aos casos em que a mente faz com que a pessoa se transforme numa rocha, assim como aconteceu com o Luca ou Kapila. Se a cerimônia de abertura dos olhos para uma imagem em madeira ou pintada não for conduzida por alguém que tenha compreendido a essência do Sutra do Lótus, será como se uma casa sem dono fosse ocupada por um ladrão, ou como uma pessoa que, ao morrer, tem um corpo tomado por um demônio. Quando no Japão atual as cerimônias de abertura dos olhos para imagens do Buda são conduzidas de acordo com os rituais da escola Palavra Verdadeira, demônios são incorporados a estas imagens e tiram a vida das pessoas. Por essa razão, os demônios são também chamados de ladrões de vida. Essas imagens também são tomadas por funções maléficas, que impedem as pessoas de receber benefícios. Tais funções são chamadas de ladras de benefícios, por venerarem funções demoníacas. As pessoas levarão a nação à ruína nesta existência e, por venerarem funções maléficas, cairão no inferno de incessantes sofrimentos na próxima. Quando, após a morte, o espírito de uma pessoa deixa o corpo, um demônio pode apossar-se dele e destruir os descendentes dessa pessoa. Esse é o significado do espírito faminto, que devora até a si próprio. Entretanto, se o sábio louva o Sutra do Lótus e dessa forma influencia os restos mortais da pessoa falecida, então, apesar de o corpo dela permanecer humano, a vida ou a mente dessa pessoa torna-se o corpo do Dharma. Isso está de acordo com a doutrina, segundo o qual um ser humano, na forma que se apresenta, pode alcançar o nível de percepção do não-nascimento e da não-existência do mundo fenomenal. Um sábio que tenha dominado o ensinamento perfeito dos sutras exposto durante os períodos Guirlanda de Flores, correto e igual, sabedoria, pode conduzir os restos mortais de uma pessoa ao nível da percepção do não-nascimento e da não-extinção de todos os fenômenos. A isso se refere o Sutra do Nirvana quando diz:
Embora seu corpo permaneça humano, sua mente será igual à mente do Buda. Shunda deu exemplo de ter compreendido com o corpo que ele tinha o não nascimento e a não extinção de todos os fenômenos. Quando um sábio iluminado para o Sutra do Lótus realiza um funeral, o corpo da pessoa falecida, no estado em que se encontra, torna-se o corpo do Dharma. Esse é o significado da frase, na forma que se apresenta. Então, o sábio recuperará o espírito que havia partido, devolvendo-o ao corpo do falecido e transformando-o na mente do Buda. Esse é o significado da frase atingir o estado de Buda. As expressões na forma que se apresenta e atingir o estado de Buda indicam, respectivamente, os aspectos físico e espiritual. Os aspectos físico e espiritual da pessoa falecida são transformados na realidade mística e na sabedoria mística no tempo sem início. Isso corresponde a atingir o estado de Buda na forma que se apresenta. O Sutra do Lótus afirma: essa realidade de todos os fenômenos consiste em aparência. O corpo da pessoa falecida, natureza, a mente, entidade, a verdadeira do corpo e da mente. Também consta nesse sutra. Ele compreende em profundidade os sinais de culpa e de boa sorte, e ilumina as 10 direções em cada lugar. Seu corpo do Dharma, puro, sutil e maravilhoso, está dotado dos 32 aspectos. Nesta última citação, os 2 primeiros versos indicam a compreensão do não nascimento e da não extinção de todos os fenômenos, e os 2 últimos versos indicam a consecução do estado de Buda na forma que se apresenta. A filha do rei dragão exemplifica esse último princípio, enquanto Shunda exemplifica o primeiro.